Limite Zero. Capítulo 1. A aventura começa. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. Em agosto de 2004, eu estava falando e trabalhando em um stand na convenção anual da Associação Nacional de Profissionais de Hipnotismo. Eu gostei das pessoas, do evento, da energia e da troca de informações, mas não estava preparado para o acontecimento altamente transformador que teria início naquele dia. O meu amigo Mark Ryan estava trabalhando no stand comigo. Mark também era hipnoterapeuta. Ele tem um espírito aberto, é curioso, eloquente e perspicaz no que se diz respeito à exploração da vida e de todos os seus mistérios. Frequentemente tínhamos conversas que duravam horas. Conversávamos a respeito dos nossos heróis na terapia, de Milton Erickson a xamãs menos conhecidos. Foi durante uma dessas conversas que Mark me surpreendeu ao perguntar: "Você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las?" A pergunta me fez pensar. Eu ouvira falar em agentes de cura psíquicos e agentes de cura remota ou à distância, mas Mark parecia estar se referindo a uma coisa diferente. Ele é um psicólogo que curou num hospital cheio de criminosos com problemas mentais, mas nunca atendeu pessoalmente um único paciente. O que ele fez? Usou um sistema havaiano chamado Ho Oponopono. O quê? Eu perguntei. Pedi a Mark para repetir o termo umas 10 vezes. Eu nunca o escutara antes. Mark não conhecia suficientemente bem a história ou o processo para poder me revelar muito mais do que isso. Admito que eu estava curioso, mas também confesso que estava um pouco cético. Imaginei que deveria se tratar de uma lenda urbana. Curar as pessoas sem vê-las? Sei. Mark contou-me então a seguinte história. Fui várias vezes ao Monte Shasta, na Califórnia, durante 16 anos na tentativa de conhecer a mim mesmo, explicou Mark. Em uma das ocasiões em que estive lá, um amigo me deu um livreto branco impresso em azul, do qual nunca me esqueci. Ele continha um artigo a respeito de um terapeuta havaiano e do seu método. Durante anos eu li e reli repetidamente o artigo, o qual não descrevia o que o terapeuta efetivamente fazia, dizendo apenas que ele curava as pessoas com o seu método. "Onde está esse artigo?" eu perguntei, porque eu fiquei interessado em lê-lo. "Não consigo encontrá-lo", respondeu Mark. "Mas algo me disse que eu deveria falar com você a respeito dele. Eu sei que você não acredita em mim, mas estou tão fascinado quanto você. Também quero obter mais informações." Passou-se um ano até a convenção seguinte. Nesse período eu fiz pesquisas online, mas não consegui encontrar nada a respeito de um terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Sem dúvida, existem informações a respeito da cura à distância, na qual uma pessoa cura a outra sem a presença desta. Mas eu entendera que o terapeuta havaiano não fazia isso. Como eu viria a descobrir mais tarde, não existe nenhuma distância no tipo de cura que ele fazia. Para completar, eu nem mesmo sabia como soletrar o Ho Oponopono, de modo que a busca online ficava bastante prejudicada. Assim, deixei de pensar no assunto. Depois, em 2005, na convenção seguinte de hipnose, Mark voltou a mencionar o terapeuta. "Você conseguiu encontrar alguma coisa a respeito dele?" perguntou. "Não sei o nome dele, não sei soletrar ou sei lá o que", expliquei, de modo que não consegui encontrar nada. Mark é uma pessoa dinâmica e empreendedora. Fizemos uma pausa, peguei o meu laptop, encontrei uma conexão wireless da internet e comecei a fazer a busca. Não levei muito tempo para encontrar o único site oficial de Ho Oponopono. Dei uma olhada nele e vi alguns artigos que me ofereceram uma rápida visão geral daquilo com que eu estava prestes a me envolver. Encontrei uma definição de Ho Oponopono. Ho Oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava, de modo que procurei outras coisas. Encontrei o seguinte: em poucas palavras, Ho Oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Ho Oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos ou erros, que podem causar o desequilíbrio e a doença. Interessante, sem dúvida, mas o que significava? Enquanto eu explorava o site em busca de informações sobre o misterioso psicólogo que curava as pessoas sem vê-las, descobri que existe uma forma atualizada de Ho Oponopono chamada de identidade própria por meio do Ho Oponopono. Não fiz de conta que eu sabia o que tudo aquilo significava. Mark também não. Éramos companheiros de exploração. O nosso laptop era o cavalo que montávamos em direção a essa região inexplorada.
Estávamos em busca de respostas, de modo que continuamos avidamente a digitar. Encontramos um artigo que ajudou a explicar algumas coisas. A identidade própria por meio do Ho Oponopono. Ser 100% responsável pelos problemas dos meus clientes. Nas abordagens tradicionais à solução de problemas e à cura, o terapeuta começa com a convicção de que a origem do problema está dentro do cliente e não dentro dele, terapeuta. Este acredita que é de sua responsabilidade ajudar o cliente a lidar com o problema dele. Poderiam essas convicções ter resultado em um esgotamento sistemático em todo o grupo de profissionais ligados à cura? Para resolver os problemas com eficácia, o terapeuta precisa estar disposto a ser 100% responsável por ter criado a situação problemática. Ou seja, ele tem que estar disposto a enxergar que a origem do problema são os pensamentos incorretos que existem dentro dele e não dentro do cliente. Os terapeutas não parecem perceber que eles estão sempre presentes em todas as vezes que há um problema. Ser 100% responsável pela materialização do problema possibilita que o terapeuta esteja 100% responsável por resolvê-lo. Ao usar a abordagem atualizada do Ho Oponopono, um processo de arrependimento, perdão e transmutação desenvolvido por Kahuna Lapau, um terapeuta é capaz de transmutar os pensamentos incorretos dentro de si mesmo e dentro do cliente em pensamentos perfeitos de amor. Os seus olhos estão cheios de lágrimas. Sulcos profundos envolvem os cantos da sua boca. Estou preocupada com meu filho, declara Cynthia, suspirando suavemente. Ele voltou a usar drogas. Enquanto ela conta sua dolorosa história, eu começo a fazer uma limpeza nos pensamentos incorretos dentro de mim que se concretizam como o problema dela. À medida que os pensamentos incorretos são substituídos por pensamentos amorosos no terapeuta e na família, parentes e ancestrais deles, eles também são substituídos no cliente, na sua família, nos seus parentes e nos seus ancestrais. O processo atualizado de Ho Oponopono possibilita que o terapeuta trabalhe diretamente com o manancial que é capaz de transmutar pensamentos incorretos em amor. Os seus olhos secam. Os sulcos ao redor da sua boca se suavizam. Ela sorri e o alívio começa a despontar em todo o seu rosto. Não sei porquê, mas estou me sentindo melhor. Também não sei porquê, mesmo. A vida só não é um mistério para o amor, que tudo sabe. Eu simplesmente deixo as coisas como estão nesse ponto e agradeço ao amor, de onde emanam todas as bênçãos. Ao usar o processo atualizado de Ho Oponopono na resolução de problemas, o terapeuta primeiro pega sua identidade, a sua mente, conectando-a ao manancial, que outros chamam de amor ou Deus. Quando a conexão se estabelece, o terapeuta pede então ao amor que corrija os pensamentos incorretos dentro dele que estão materializando os problemas primeiro para ele e depois para o cliente. O apelo é um processo de arrependimento e perdão da parte do terapeuta. Eu me arrependo de ter alimentado os pensamentos incorretos que causaram o problema para mim e para o cliente. Por favor, perdoe-me. Em resposta ao apelo de arrependimento e de perdão do terapeuta, o amor inicia o processo místico de transmutar os pensamentos incorretos. Nesse processo de correção espiritual, o amor inicialmente neutraliza as emoções incorretas que causaram o problema, sejam elas o ressentimento, o medo, a raiva, a culpa ou a confusão. No passo seguinte, o amor libera então as energias neutralizadas dos pensamentos, deixando-as em um estado de vácuo, de vazio, de verdadeira liberdade. Como os pensamentos estão vazios, livres, o amor os preenche com ele mesmo. O resultado? O terapeuta se renova, se revigora no amor. Quando o terapeuta se renova, o mesmo acontece com o cliente e com todas as pessoas envolvidas no problema. Onde antes havia desespero no cliente, agora existe amor. Onde antes havia escuridão na sua alma, agora existe a luz da cura e do amor. A identidade própria, por meio do treinamento do Ho Oponopono, ensina às pessoas quem elas são e como podem resolver os problemas de momento a momento, sendo renovadas e restauradas no amor. O treinamento começa com uma palestra gratuita de 2 horas.
É apresentada aos participantes uma visão geral de como os pensamentos dentro deles se materializam na sua vida e na vida de sua família, parentes, ancestrais, amigos, vizinhos, parceiros comerciais, como problemas espirituais, mentais, emocionais, físicos, relacionais e financeiros. No treinamento do fim de semana, os alunos aprendem o que é problema, onde os problemas estão localizados, como resolver diferentes tipos de problemas utilizando mais de 25 processos de resolução de problemas e como realmente cuidar bem de si mesmos. A ênfase subjacente no treinamento é que as pessoas sejam totalmente responsáveis por si mesmas, pelo que acontece na sua vida e por resolver os problemas sem esforço. O incrível a respeito do processo atualizado de Ho'oponopono é que você passa a se conhecer de novo a cada momento, bem como a valorizar cada vez mais o milagre renovador do amor, a cada aplicação. Conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. 1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. 2. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. 3. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. 4. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. 5. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. 6. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Mark e eu lemos o artigo e nos perguntamos qual seria o terapeuta que estávamos procurando. Charles Brown ou esse Dr. Hewlin? Não sabíamos, não tínhamos como saber. E quem era essa tal de Morna que o artigo mencionava? E o que era o sei lá o que da identidade própria? Continuamos a ler. Encontramos mais alguns artigos que lançaram luz sobre o que estávamos procurando. Eles continham declarações reveladoras como: a identidade própria por meio do Ho'oponopono não encara os problemas como uma provação, e sim como oportunidades. Os problemas são apenas memórias do passado que se repetem e aparecem para nos conceder mais uma chance de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Eu estava curioso, mas não estava entendendo. Os problemas eram memórias do passado que se repetem? Como assim? O que esses autores estavam tentando explicar? De que maneira esse sei lá o que ajudava o terapeuta que curava as pessoas? Afinal de contas, quem que era esse terapeuta? Encontrei ainda mais um artigo, esse de autoria de um repórter chamado Darrell Seaford, que escreveu a respeito de um encontro que teve com a criadora desse processo sei lá o que. O nome dela é Morna, e ela é uma kahuna, ou uma guardiã dos segredos. O que essa Morna faz para ajudar a curar as pessoas é fazer um apelo ao Criador Divino da nossa escolha por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa, que é, na verdade, uma extensão do Divino Criador. Talvez você tenha compreendido isso. Eu não entendi na ocasião, e Mark tampouco. Aparentemente, essa tal de Morna pronunciava algumas palavras, como uma prece, que ajudavam as pessoas a ficar curadas. Registrei mentalmente que eu iria localizar essa prece, mas naquele momento eu estava seguindo uma direção diferente, encontrar o terapeuta e aprender o seu método de cura. A minha enorme vontade de saber mais e de conhecer esse terapeuta xamã se tornava cada vez mais estimulante. Embora Mark e eu realmente precisássemos voltar ao nosso stand na convenção, nos demoramos mais um pouco para poder continuar com a busca. Baseados nos artigos e no site, tivemos o palpite de que o terapeuta que queríamos encontrar se chamava Ihaleakala Hewlin. Que primeiro nome, hein? Eu não tinha a menor ideia de como deveria pronunciá-lo, e muito menos soletrá-lo. Tampouco sabia como entrar em contato com ele. O sistema não oferecia nenhuma informação de contato em relação a ele. Mark e eu tentamos encontrá-lo por meio do Google, mas não obtivemos nenhuma ocorrência. Começamos a nos perguntar se esse terapeuta etéreo seria uma obra de ficção, se estaria aposentado ou até mesmo morto. Fechei o meu laptop e voltei para a convenção, mas a aventura havia começado. Limite Zero, Capítulo 2. Encontrando o terapeuta mais inusitado do mundo.
Ao voltar para minha casa, nas cercanias de Austin, Texas, não consegui esquecer a história do terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Qual era o método dele? Quem era ele? Será que a história era uma farsa? Como atuo há mais de 20 anos na área do desenvolvimento pessoal, a maior parte dos quais está registrada nos meus livros Adventures Within e The Attractor Factor, o fato de que eu precisava saber mais não deveria ser surpresa para ninguém. Sempre fui uma pessoa curiosa. Passei 7 anos como um controverso guru. Entrevistei mentores e sábios de autoajuda, autores e oradores, místicos e magos da mente. Devido ao sucesso dos meus livros atuais, eu poderia agora chamar de meus amigos vários dos principais especialistas na área do desenvolvimento humano. Mas eu não conseguia me livrar da história do terapeuta. Ela era diferente, era um grande avanço. Eu precisava saber mais. Assim, empreendi a minha busca. No passado, contratei detetives particulares para encontrar pessoas desaparecidas. Eu o fiz quando escrevi a respeito de Bruce Barton, o gênio da propaganda, no meu livro The 7 Lost Secrets of Success. Eu também estava pronto para contratar um profissional para encontrar o Dr. Hewlin, quando uma coisa estranha aconteceu. Certo dia, quando procurava novamente o Dr. Hewlin na internet, descobri o nome dele associado a um site. Não tenho a menor ideia do motivo pelo qual esse resultado não tinha aparecido em buscas anteriores, mas ali estava ele. Não conseguia encontrar um número de telefone, mas eu poderia marcar uma consulta pessoal por e-mail com o Dr. Hewlin. Pareceu-me uma maneira esquisita de fazer terapia, mas nesses tempos de internet qualquer coisa é válida. Imaginando que essa seria a melhor maneira de me aproximar dele, enviei-lhe um e-mail por intermédio do site. Eu estava indescritivelmente animado. Mal conseguia esperar pela resposta do Dr. Hewlin. O que será que ele iria dizer? Será que iria escrever alguma coisa esclarecedora? Será que ele iria me curar por e-mail? Mal consegui dormir naquela noite, de tão ansioso que eu estava para ler o que ele iria dizer. Na manhã seguinte, recebi dele o seguinte e-mail. Joey, obrigado por solicitar uma consulta. As consultas são em geral feitas pela internet ou por fax. A pessoa que deseja se consultar me fornece informações sobre a natureza da consulta, ou seja, descreve um problema ou uma preocupação. Eu processo as informações e medito a respeito delas em busca de instruções divinas. Em seguida, transmito à pessoa por e-mail o que eu recebi na meditação. Enquanto eu estava fora almoçando hoje, certo cliente meu, um advogado do Havaí, me enviou informações por fax, pedindo que eu as examinasse. Depois de processá-las, transmitirei a ele o que eu recebi da divindade durante a meditação. Informações a respeito da natureza do meu trabalho podem ser obtidas em www.oponopono.org. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para ver o que funcionará para você. Eu lhe desejo paz além de todo entendimento, paz do eu, Hewlin, PhD. Foi um e-mail estranho. Ele conversa com a divindade? Advogados o contratam? Eu ainda não sabia o bastante para poder julgar o Dr. Hewlin ou seus métodos, mas eu certamente queria saber mais. Decidi na mesma hora contratar uma consulta por e-mail. Iria custar $150, mas isso não significava nada para mim, porque finalmente eu estava entrando em contato com um psicólogo que fazia milagres que eu procurara durante tanto tempo. Pensei um pouco a respeito do que eu deveria perguntar a ele. Estou tendo bastante êxito na vida. Tenho livros, o sucesso, os carros, as casas, uma parceira permanente, a saúde, a felicidade e quase que todo mundo procura. Eu emagrecera 36 quilos e estava me sentindo ótimo, mas eu ainda tinha que perder mais ou menos 7 quilos. Como eu ainda estava enfrentando problemas de peso, decidi me consultar com o Dr. Hewlin a respeito disso. Ele respondeu em 24 horas, enviando-me o seguinte e-mail. Obrigado, Joey, pela sua resposta. Quando olhei, eu ouvi. Ele está bem. Converse com o seu corpo. Diga para ele. Eu o amo do jeito que você é. Obrigado por estar comigo. Se você sente que eu abusei de você de alguma maneira, por favor, me perdoe. Agora pare e depois, ao longo do dia, bata um papo com o seu corpo. Diga palavras de amor e gratidão. Obrigado por me conduzir de um lado para o outro. Obrigado por respirar, por fazer o nosso coração bater. Encare o seu corpo como um parceiro na sua vida e não como um criado. Converse com ele como você faria com uma criança. Seja amigo dele. Ele gosta de uma grande quantidade de água para trabalhar melhor com ele mesmo.
Você pode achar que está com fome, mas na verdade o seu corpo pode estar lhe dizendo que está com sede. Beber água solar azul transmuta as memórias, reensinando os problemas na mente subconsciente, a criança, e ajuda o corpo a relaxar e deixar Deus entrar. Pegue uma garrafa de vidro azul. Encha-a com água da torneira. Feche-a com uma rolha ou envolva o bocal com celofane. Coloque a garrafa no sol ou debaixo de uma lâmpada incandescente durante pelo menos 1 hora. Beba a água. Enxague o corpo com a água depois do banho. Use a água solar azul quando cozinhar, lavar a roupa e fizer qualquer coisa que utilize água. Você pode fazer o seu café ou chocolate quente com água solar azul. O seu e-mail transpira elegância e simplicidade, o que é um dom incomparável. Talvez possamos conversar novamente como companheiros de viagem que estamos abrindo o caminho para casa. Eu lhe desejo paz além de todo entendimento, paz do eu e Haleakala. Embora a tranquilidade da mensagem me agradasse, continuei a querer mais. Era assim que ele dava consultas? Foi assim que curou aquelas pessoas no hospital psiquiátrico? Se era esse o caso, alguma coisa estava criticamente ausente. Duvido que a maioria das pessoas tivesse aceitado esse e-mail como um veredito final a respeito do problema da perda de peso. Dizer para mim, você está bem, não é exatamente uma solução para nada. Escrevi novamente para o Dr. Hewlin pedindo mais informações. Eis que ele respondeu: Joey, a paz começa comigo. Os meus problemas são memórias que se repetem no meu subconsciente. Os meus problemas não têm nada a ver com uma pessoa, lugar ou situação. Eles são o que Shakespeare poeticamente assinalou em um dos seus sonetos como antigas aflições renovadas. Quando vivencio problemas de memórias reencenadas, tenho uma escolha. Posso permanecer envolvido com elas ou posso pedir à divindade que as liberte por meio da transmutação, devolvendo assim a minha mente ao seu estado original de vazio. Quando vivencio problemas de memórias reencenadas, tenho uma escolha. Posso permanecer envolvido com elas ou posso pedir à divindade que as liberte por meio da transmutação, devolvendo assim a minha mente ao seu estado original de vazio, de ser livre de memórias. Quando estou livre de memórias, sou o meu eu divino como a divindade me criou à sua exata semelhança. Quando o meu subconsciente se encontra no estado zero, ele é intemporal, ilimitado, infinito, imortal. Quando as memórias dominam, ele fica retido no tempo, no lugar, nos problemas, na incerteza, no caos e no pensamento, além de preocupado em enfrentar e administrar as dificuldades. Ao permitir que as memórias assumam o controle, renuncio tanto à clareza mental quanto à minha harmonia com a divindade. Sem harmonia, não há inspiração. Sem inspiração, não existe propósito. Quando trabalho com as pessoas, sempre peço à divindade que transmute as memórias do meu subconsciente, que são reencenadas como as percepções, os pensamentos e as reações que tenho a respeito delas. A partir do estado zero, a divindade permeia então a minha mente subconsciente e a consciente de inspirações, possibilitando que a minha alma experimente as pessoas como a divindade as vivencia. Quando trabalho com a divindade, as memórias transmutadas no meu subconsciente são transmutadas no subconsciente de todas as mentes, não apenas no das pessoas, mas também no subconsciente dos reinos mineral, animal e vegetal, bem como no de todas as formas de existência visíveis e invisíveis. Como é maravilhoso constatar que a paz e a liberdade começam comigo. Paz do eu e Haleakala. Bem, mesmo assim não entendi. Decidi então perguntar se eu poderia trabalhar com ele, escrever um livro a respeito do que ele faz. Pareceu-me uma maneira lógica de levá-lo a revelar o segredo do seu método e obter informações sobre os anos que ele passou trabalhando no hospital psiquiátrico. Eu disse que o que faríamos ajudaria outras pessoas. Acrescentei que eu faria quase todo o trabalho. Enviei então um e-mail para ele e aguardei. Ele respondeu dizendo: Joey, a paz começa comigo. A humanidade acumulou memórias que viciam e nas quais os outros são percebidos como necessitando de ajuda e assistência.
A identidade própria, por meio do Ho Oponopono, consiste em liberar as memórias dentro do nosso subconsciente, que dizem que os problemas estão lá fora e não no lado de dentro. Todos chegamos aqui com as nossas antigas aflições renovadas já prontas. As memórias dos problemas não têm nada a ver com pessoas, lugares ou situações. São oportunidades para que fiquemos livres. O propósito completo da identidade é restaurar a identidade própria da pessoa, o seu ritmo natural com a inteligência divina. Ao restabelecer esse ritmo original, o zero se abre e a alma é então permeada de inspirações. Historicamente, as pessoas que participam da identidade têm a vontade de compartilhar as informações com outras pessoas a fim de ajudá-las. É muito difícil sair do modo "eu posso ajudar os outros". Explicar a identidade para as pessoas de modo geral não nos livra das memórias dos problemas, mas fazer a identidade nos libera delas. Se estivermos dispostos a limpar as nossas antigas aflições renovadas, ficaremos bem e tudo o mais também ficará. Por conseguinte, desencorajamos as pessoas de compartilhar a identidade com outras. Em vez disso, nós as encorajamos a abandonar as coisas que têm das outras pessoas, libertando a si mesmas em primeiro lugar e em seguida todas as outras. A paz começa comigo. P.O.I. e Haleakala. Bem, eu continuava sem entender. Escrevi mais uma vez, perguntando se poderia falar com ele por telefone. Eu disse que queria entrevistá-lo. Novamente ele concordou. Marcamos uma hora para conversar daí a poucos dias, na sexta-feira seguinte. Eu estava tão entusiasmado que escrevi para o meu amigo Mark Ryan e contei a ele a novidade, que eu finalmente ia falar com o misterioso xamã havaiano que ele mencionara anos antes. Ele também ficou animado. Ambos estávamos curiosos em relação ao que iríamos descobrir. Pouco sabíamos a respeito do que iríamos vivenciar. Limite Zero, Capítulo 3. A nossa primeira conversa. Todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Arthur Schopenhauer. Finalmente, falei pela primeira vez com o Dr. Hewlin em 21 de outubro de 2005. O seu nome completo é Dr. Haleakala Hewlin, mas ele me pediu que o chamasse de E. Isso mesmo, como a letra do alfabeto. Ok, isso eu consigo fazer. E eu provavelmente passamos uma hora conversando no nosso primeiro telefonema. Pedi a ele que me contasse toda a história do seu trabalho como terapeuta. Ele explicou que trabalhou no hospital do estado de Havaí durante 3 anos. A ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa. Psicólogos iam embora todos os meses. A equipe falava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão. As pessoas atravessavam a ala de costas para a parede, com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar agradável de viver, trabalhar ou visitar. O Dr. Hewlin, ou E, me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes. Nunca deu consultas. Ele concordou em examinar as fichas deles. Enquanto analisava as fichas, ele trabalhava em si mesmo, e à medida que fazia isso, os pacientes começaram a ficar curados. A história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte. Passados alguns meses, pacientes que tinham estado algemados estavam tendo permissão para andar livremente, me disse ele. Outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores dos remédios, e os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de um dia ir embora estavam sendo liberados. Eu estava aturdido. Além disso, prosseguiu ele, a equipe passou a gostar de trabalhar. O absenteísmo e a rotatividade desapareceram. Acabamos ficando com mais gente do que precisávamos, porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente. Hoje, aquela ala está fechada. Foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de $1 milhão. O que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? Eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles, respondeu ele. Hã? Eu não estava entendendo. O Dr. Hewlin explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é nossa responsabilidade. Em um sentido literal, o mundo inteiro é a nossa criação.
Uau, isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todo mundo na minha vida diz ou faz é outra bem diferente. No entanto, a verdade é a seguinte: se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida, tudo que você vir, ouvir, provar, tocar ou de alguma forma, alguma maneira experimentar é sua responsabilidade, porque está na sua vida. Isso significa que cabe a você curar os terroristas, o presidente, a economia, enfim, tudo que você experimenta e não gosta. Eles só existem, por assim dizer, como projeções que vêm de dentro de você. O problema não é com eles, e sim com você. E para mudá-los, você precisa mudar a si mesmo. Eu sei que isso é difícil de entender. Quem dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia? A culpa é bem mais fácil do que total responsabilidade. Mas enquanto eu falava com o Dr. Healing, eu comecei a compreender que a cura para ele e no Ho Oponopono significa amar a si mesmo. Se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Eu perguntei ao Dr. Healing como ele curava a si mesmo, o que ele fez exatamente quando examinou a ficha daqueles pacientes. Eu apenas fiquei repetindo sem parar: eu sinto muito e eu te amo, explicou ele. Só isso? Só isso. Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar, e à medida que você se aprimora, você melhora o seu mundo. Enquanto o Dr. Healing, ou E, trabalhava no hospital, ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele e pedia para que ela fosse liberada. Ele sempre confiava e sempre funcionava. O Dr. Healing perguntava a si mesmo: o que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema? E como eu posso corrigir esse problema em mim? Aparentemente, esse método de curar de dentro para fora é o que é chamado de Ho Oponopono da identidade própria. Parece haver uma versão mais antiga do Ho Oponopono que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí. Envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas. Quando conseguiam cortar os laços de um problema, este desaparecia. Mas o Ho Oponopono da identidade própria não precisava de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Eu estava curioso e sabia que, com o tempo, eu iria entender melhor o que ele estava dizendo. O Dr. Healing ainda não tem nenhum material sobre o seu processo. Ofereci-me para ajudá-lo a escrever um livro, mas ele não pareceu interessado. Existe disponível um antigo vídeo, o qual eu encomendei. Ele também me disse para ler The User Illusion, de Thor Nortrenders. Como sou viciado em livros, imediatamente entrei na internet e encomendei o livro na Amazon. Quando chegou, eu devorei. O livro argumenta que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Nortrenders escreve que o fato é que, a cada segundo, milhões de informações invadem os nossos sentidos. No entanto, a nossa consciência processa apenas talvez 40 informações por segundo no máximo. Milhões e milhões de informações são condensadas em uma experiência consciente que não contém praticamente nenhuma informação. De acordo com o que eu entendi com o Dr. Healing, como não temos nenhuma verdadeira consciência do que está acontecendo em qualquer momento considerado, tudo o que podemos fazer é nos resignar e confiar. Tudo consiste em ter 100% de responsabilidade por tudo na nossa vida, absolutamente tudo. Ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo, só isso. Enquanto ele se purifica, o mesmo acontece com o mundo, porque ele é o mundo. Tudo fora dele é uma projeção e uma ilusão. Embora parte disso tenha soado como psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida, o que o Dr. Healing parecia descrever estava além de tudo isso. Ele parecia reconhecer que tudo é um reflexo de nós mesmos, mas também estava dizendo que a nossa responsabilidade é corrigir tudo o que vivenciamos, a partir do nosso interior, conectando-nos ao divino. Para ele, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo "eu te amo" para o divino, o que poderia ser escrito como Deus, vida, o universo ou quaisquer outros termos para esse poder superior coletivo. Ufa, essa foi uma conversa e tanto. O Dr. Healing não tinha a menor ideia de quem eu era, mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo. Ele também estava me deixando confuso. O Dr. Healing tem quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outros.
Eu fiquei emocionado por ter conversado com o Dr. Hewlin pela primeira vez, mas eu queria saber mais. Eu claramente não estava entendendo o que ele estava dizendo e seria muito mais fácil resistir a ele ou descartá-lo. Entretanto, o que estava me obcecando era a história dele usar esse novo método para curar supostos casos irrecuperáveis, como os dos criminosos que sofriam de doenças mentais. Eu sabia que o Dr. Hewlin iria apresentar um seminário em um futuro próximo, de modo que fiz perguntas a respeito do evento. O que eu vou colher no seminário? Você vai colher o que você colher, respondeu ele. Bem, aquilo me pareceu como um antigo treinamento da década de 1970. Você colhe o que estava destinado a colher. Quantas pessoas estarão no seminário? Perguntei. Estou sempre fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas que estão prontas para estar lá estarão presentes, disse ele. Talvez 30 ou 50, nunca se sabe. Antes de encerrarmos o telefonema, eu perguntei a E o que significava a assinatura nos seus e-mails. POI significa a paz do eu, explicou ele. É a paz que supera todo o entendimento. Não entendi o que ele quis dizer na ocasião, mas hoje faz todo o sentido. Limite Zero, capítulo 4. A chocante verdade a respeito das intenções. A nossa vida subjetiva interior é o que realmente importa para nós enquanto seres humanos. No entanto, sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge e como funciona na nossa vontade consciente de agir. Benjamin Libet, Mind Time. Depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Hewlin, eu estava ansioso para obter outras informações. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que iria apresentar algumas semanas depois. Ele não tentou me convencer a participar. Disse que estava constantemente fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas certas compareceriam ao seminário. Ele tinha certeza de que a divindade, a palavra preferida dele para o poder maior do que todos nós, mas que é todos nós, tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. Perguntei ao meu amigo Mark Ryan, o homem que mencionou o Dr. Hewlin para mim pela primeira vez, se ele gostaria de ir comigo. Ofereci-me para pagar a parte dele como um presente por ele ter falado comigo a respeito desse milagre e do fazedor de milagres. É claro que o Mark aceitou. Pesquisei um pouco mais antes da viagem. Perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com o Runa, um método de cura popular do Havaí. Enquanto lia, descobri que eles não estavam nem um pouco relacionados. Runa é um nome que Max Freedom Long, o empreendedor que virou autor, deu à sua versão do espiritualismo havaiano. Ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos quando trabalhou como professor no Havaí. Ele fundou a Runa Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros, sendo que um dos mais populares é The Secret Science Behind Miracles. Embora fascinante, o trabalho de Long não tinha nada a ver com o do terapeuta, que eu estava investigando. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticava um método do qual Long nunca ouvira falar, pelo menos não era da maneira como o Dr. Hewlin o praticava. À medida que eu continuei a ler e aprender, a minha curiosidade aumentou. Eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura. Voei para Los Angeles, encontrei-me com Mark e fui para Calabasas, na Califórnia. Mark levou-me para um passeio em Los Angeles antes de partirmos e nos divertimos bastante. No entanto, ambos queríamos conhecer o homem a respeito de quem tanto tínhamos ouvido falar. Embora Mark e eu tivéssemos tido uma conversa profunda e estimulante durante o café da manhã, o que nós dois realmente desejávamos era que o seminário começasse logo. Quando chegamos à sala do evento, deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas. Fiquei tentando ficar na ponta do pé o tempo todo, para poder enxergar por cima da cabeça das pessoas. Eu queria ver o agente de cura. Eu queria ver o homem misterioso. Eu queria ver o Dr. Hewlin. Quando finalmente cheguei à porta, fui recebido por ele. Aloha, Joseph, disse o Dr. Hewlin, estendendo a mão. A voz dele era suave, mas tinha carisma e autoridade. Vestia uma calça caqui, tênis, camisa aberta no colarinho e paletó. Tinha na cabeça um boné de beisebol, o qual mais tarde vinha saber que era sua marca registrada. Aloha, Mark, disse ele para o meu amigo. Batemos um papo descontraído quando ele fez perguntas a respeito do nosso voo, do tempo que eu levaria para ir do Texas a Los Angeles e assim por diante. Adorei o homem intensamente. Algo a respeito da segurança e do seu jeito de avô fez com que eu me identificasse com ele. O Dr. Hewlin gosta de começar na hora. Assim que o evento teve início, ele me chamou. Joseph, quando você deleta alguma coisa do seu computador, para onde ela vai?
Não tenho a menor ideia, eu respondi. Todo mundo riu. Estou certo de que ninguém tampouco sabia. Quando vocês apagam uma coisa do seu computador, para onde ela vai? Ele perguntou à audiência. Para a lixeira, gritou alguém. Exatamente, disse o Dr. Hewlin. Ela continua no computador, só que não podemos vê-las. As suas memórias são assim, continuam em vocês, só que invisíveis. O que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente. Achei isso fascinante, mas não tinha a menor ideia do que significava ou do rumo que a coisa estava tomando. Por que eu iria querer que as minhas memórias fossem permanentemente apagadas? Vocês têm duas maneiras de viver a vida, explicou o Dr. Hewlin, a partir da memória ou da inspiração. As memórias são os antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. O Dr. Hewlin passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero, é onde temos o limite zero. Não há memórias, não existe identidade, não há nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado de limite zero, mas na maior parte do tempo o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. Quando eu estava no hospital psiquiátrico e examinava as fichas dos pacientes, disse ele, eu sentia dor dentro de mim, era uma memória compartilhada. Eu era um programa que fazia com que os pacientes agissem como agiam. Eles não tinham controle. Estavam presos em um programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo a limpeza. A purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos, e não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais. Você precisa participar de um seminário de Ho Oponopono para aprendê-las. Mas há um método de purificação que o Dr. Hewlin usou mais e ainda usa, que é o que eu usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. Enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana, a frase eu te amo tornou-se parte do tagarelar da minha mente. Assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça, eu acordava ouvindo Eu Te Amo na cabeça. Quer eu pronunciasse ou não conscientemente a frase, ela estava presente. Era um sentimento maravilhoso. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu repetia de qualquer maneira. Como Eu Te Amo poderia ser de algum modo nocivo? Em determinado momento do evento, o Dr. Hewlin voltou a se dirigir a mim. Ele perguntou, Joseph, como você sabe dizer se uma coisa é uma memória ou uma inspiração? Eu não entendi a pergunta e disse isso a ele. Como você sabe se a pessoa que contraiu o câncer transmitiu a doença para si mesma ou se ela lhe foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la? Fiquei em silêncio por um instante enquanto tentava assimilar a pergunta. Como você sabe quando um evento é proveniente da sua mente ou da mente do divino? Não tenho a menor ideia, eu repliquei. Nem eu, declarou o Dr. Hewlin. E é por esse motivo que precisamos fazer uma limpeza constante. Precisamos purificar tudo, já que não temos nenhuma ideia do que é uma memória e do que é uma inspiração. Fazemos a limpeza para chegar a um lugar limite zero, que é o estado zero. O Dr. Hewlin afirma que a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo, e essa visão não é apenas incompleta, como também incorreta. Só acreditei nesse conceito quando tive nas mãos o livro The Wayward Mind, do Guy Claxton. Nele, Claxton escreve a respeito de experiências que provam que o nosso cérebro nos diz o que fazer antes de nós conscientemente decidirmos fazê-lo. Em uma famosa experiência, um neurocientista chamado Benjamin Libet ligou pessoas a um eletroencefalógrafo, o aparelho que faz registro do eletroencefalograma, EEG, que mostrou o que estava acontecendo no cérebro das pessoas. O aparelho revelou que um surto de atividade cerebral ocorria antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazer alguma coisa, indicando que a intenção tinha origem no inconsciente e depois penetrava na percepção do consciente. Claxton escreve que Libet descobriu que a intenção de se mover aparecia cerca de 1/5 de segundo antes do movimento começar, mas que um surto de atividade no cérebro tinha lugar mais ou menos 1/3 de segundo antes da intenção.
Segundo William Irving, no livro On Desire, Why We Want What We Want, experiências como essas surgem que as nossas escolhas não são formadas de uma maneira consciente e racional. Ao contrário, elas se formam na mente inconsciente e vão aumentando de intensidade, e quando finalmente chegam à superfície, nós passamos a controlá-las. E o próprio Benjamin Libet, o homem que realizou as experiências polêmicas e reveladoras, escreveu o seguinte no livro Mind Time: o surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a sua consumação final em um ato motor poderia ser conscientemente controlada. Em outras palavras, o impulso de escolher esse livro pode dar a impressão de ter tido origem na sua escolha consciente, mas na realidade o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse e depois a sua mente consciente seguiu o sinal com uma intenção declarada. Algo como: esse livro parece interessante, acho que vou ficar com ele. Você poderia ter escolhido não ficar com o livro, algo que você teria racionalizado de alguma outra maneira, mas você não poderia controlar a origem do sinal propriamente dito, que estava encorajado a agir. Sei que é difícil acreditar nisso. De acordo com Claxton, nenhuma intenção jamais se origina na consciência. Nenhum plano jamais é preparado ali. As intenções são premonições, símbolos que lampejam no canto da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a ocorrer. Aparentemente, uma intenção clara nada mais é do que uma premonição clara. O que me perturba é o seguinte: de onde veio o pensamento? Isso é surpreendente. Desde que escrevi a respeito do poder da intenção no meu livro The Attractor Factor e desde que falei a respeito dele no filme O Segredo, vir a compreender que as intenções não são de modo nenhum uma escolha minha foi um choque. Tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava em atividade no meu cérebro. A questão torna-se então a seguinte: o que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse essa intenção? Na realidade, perguntei mais tarde ao Dr. Hewlin: quem está no comando? Ele riu e disse que tinha adorado a pergunta. Confesso que eu ainda estava confuso a respeito das intenções. Perdi 36 quilos sendo mentalmente vigoroso e impondo a minha intenção de perder peso. Mas eu estava declarando uma intenção ou simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso? Foi uma inspiração ou uma memória? Escrevi para o Dr. Hewlin e fiz essa pergunta. Ele respondeu dizendo: nada existe no zero, ao aqua, nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção. As preocupações com o peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas, e essas memórias substituem o zero, você. O retorno ao zero, você, requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com o peso. Apenas duas leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória armazenada na mente subconsciente, sendo a primeira nova em folha e a última velha. Jesus teria supostamente dito o seguinte: procurai primeiro o reino, estado zero, e tudo mais será acrescentado, a inspiração. O zero é a residência de você e da divindade, de onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde e a paz. POI, Dr. Hewlin. Até onde eu pude entender, o Dr. Hewlin estava olhando além das intenções e dirigindo-se à origem, o estado zero, onde não existe limite. A partir de lá, experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa a fazê-la é amá-la, perdoá-la e até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la, você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração. O que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso, que me manteve obeso durante a maior parte da minha vida, era um programa. Ela se forma no inconsciente. A não ser que eu o purifique, ele permanecerá lá e continuará a efervescer. Na medida em que ele está sempre vindo à tona, tenho que permanecer consciente da minha escolha: comer ou não em excesso. Isso acaba se tornando uma batalha que dura a vida inteira. Não é nem um pouco divertido. Sem dúvida, podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela, mas isso obviamente exige empenho e energia enormes. Com o tempo, dizer não à satisfação do desejo pode tornar-se um novo hábito, mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto.
Em vez disso, quando fazemos uma limpeza na memória, ela acaba desaparecendo. Depois, o desejo de comer em excesso não mais se manifestará, somente a paz permanecerá. Em resumo, a intenção era mero farrapo quando comparada à inspiração. Enquanto mantive a intenção de fazer alguma coisa, continuei a lutar com o que existe. Assim que entreguei os pontos e cedi à inspiração, a vida se transformou. Eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava e ainda estava confuso a respeito do poder da intenção. Então, eu decidi continuar a investigar. Jantei com Rhonda Byrne, criadora e produtora do filme de sucesso O Segredo. Perguntei a ela uma coisa que eu tinha enorme vontade de saber. Você criou a ideia do filme ou você recebeu a ideia? Eu sabia que ela recebera a inspiração de criar o hoje famoso trailer que causou uma epidemia de marketing. Ela me disse que certa vez a ideia do teaser do filme surgiu de repente em um intervalo de poucos segundos. Ela criou o trailer propriamente dito em 10 minutos. Ela claramente recebeu algum tipo de inspiração que resultou na produção do mais poderoso teaser do filme da história. Mas eu queria saber se a ideia do filme final, propriamente dito, teve origem em uma inspiração ou se ela sentiu que fez o filme por outras razões. Esse era o ponto crucial do meu interesse pelas intenções. Estávamos declarando intenções que faziam diferença ou recebendo ideias que posteriormente chamávamos de intenções? Foi o que perguntei a ela enquanto jantávamos. Rhonda permaneceu quieta por um longo tempo. Ela pareceu desligada, contemplando a minha pergunta, buscando a resposta dentro de si mesma. E finalmente ela falou. Não tenho certeza, disse ela. A ideia veio até mim, sem dúvida, mas eu fiz o trabalho, eu o criei. Assim, eu diria que eu o fiz acontecer. A resposta de Rhonda foi esclarecedora. A ideia foi até ela, o que significa que se aproximou dela como uma inspiração. Como o filme é extremamente poderoso, muito bem feito e brilhantemente comercializado, só posso acreditar que tenha sido tudo um desabrochamento do divino. De fato, havia um trabalho a ser feito, e Rhonda o fez. Mas a ideia em si surgiu como uma inspiração. O interessante é que depois de o filme já ter sido lançado havia vários meses e a agitação em torno dele estar atingindo proporções históricas, Rhonda enviou um e-mail para todos os que estrelaram no filme dizendo que este agora tinha uma vida própria. Em vez de declarar intenções, Rhonda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades. Um livro estava surgindo, Larry King estava fazendo um especial de 2 partes baseado nas ideias do filme. Uma versão em áudio estava sendo lançada, continuações estavam a caminho. Quando agimos a partir do estado zero, no qual não existe limite, não precisamos de intenções, simplesmente recebemos e agimos, e milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração. Rhonda poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não em função dela, se estivermos conscientes do impulso. De acordo com Jeffrey Schwartz, no seu convincente livro The Mind and the Brain, a nossa vontade consciente, o poder de escolha, é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso inconsciente. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir esse livro, mas pode neutralizar esse impulso se quiser fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio, ou a livre vontade, ou como Schwartz descreve, a livre não vontade. Ele escreve que, em anos posteriores, ele, Libet, abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela para os pensamentos que irrompem do cérebro e não se esquivou das implicações morais disso. William James, o lendário psicólogo, sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer uma coisa e antes de efetivamente fazermos. Novamente, você pode dizer sim ou não ao impulso. É preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha. O que Dr. Hewlin estava me ensinando era que, por meio da limpeza constante de todos os pensamentos, sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória, eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento. Eu comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer à memória ou ao hábito que estava me incentivando a comer mais e me exercitar menos. Ao escolher não seguir esses impulsos causadores de dependência, eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade ou de livre não vontade. Em outras palavras, o anseio de comer em excesso era uma memória, não uma inspiração. Ele era proveniente de um programa, não do divino.
Eu estava desconsiderando o programa ou neutralizando. O que entendi que o Dr. Hewlin estava sugerindo como uma melhor abordagem era amar o programa até que esse dissolvesse e tudo o que restasse seria divindade. Eu ainda não entendia bem tudo isso, mas eu estava prestando atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo. Eu mal poderia imaginar o que estava reservado a seguir. Limite Zero, capítulo 5. Que exceções? Eu sou a história que você acha que vê. Byron Katie, All War Belongs on Paper. O evento do fim de semana foi mais profundo do que eu jamais poderia esperar. O Dr. Hewlin explicou que tudo o que buscamos e tudo o que experimentamos, tudo, está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia como um todo é a total responsabilidade. Ninguém é culpado, tudo é você. Mas e quando uma pessoa é estuprada? Perguntou alguém. Ou se acontece um acidente de carro? Não somos responsáveis por tudo isso, somos? Você já reparou que sempre que você tem um problema você está presente? Perguntou o Dr. Hewlin. Tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo, não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste. Você é responsável por todas as coisas, por tudo. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos e estupradores, o Dr. Hewlin assumiu a responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles e, enquanto o fazia, dizia em silêncio para o divino: "Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado." Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero. Enquanto o Dr. Hewlin fazia isso dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. O Dr. Hewlin explicou: em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. O significa causa em havaiano e Ponopono quer dizer perfeição. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho'oponopono fornece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos ou erros dolorosos que causam o desequilíbrio e a doença. Em resumo, o Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas, mas ele é feito inteiramente dentro de você. Esse processo novo e aprimorado foi criado por Morna, a amada Kahuna que ensinou seu método ao Dr. Hewlin em novembro de 1982. O Dr. Hewlin ouvira falar em uma fazedora de milagres que dava palestras nos hospitais, universidades e até mesmo nas Nações Unidas. Viu-a curar a filha dele de herpes zoster e abandonou tudo para estudar com ela e aprender o seu método de cura simplificado. Como o Dr. Hewlin também estava passando por dificuldades no seu casamento na ocasião, ele também deixou a família. Isso não é tão incomum. Há uma longa história de pessoas que deixam a família para estudar com um mestre espiritual. O Dr. Hewlin queria aprender o método de Morna. Entretanto, ele não aceitou instantaneamente os costumes estranhos dela. Ele se inscreveu em um seminário que ela conduziu e foi embora 3 horas depois. Ela estava falando com os espíritos e parecia maluca, disse o Dr. Hewlin, de modo que fui embora. Ele voltou 1 semana depois, pagou novamente a taxa de inscrição e tentou ficar até o fim de outro seminário que Morna estava oferecendo, mas não conseguiu. Tudo que ela ensinava parecia tão louco para essa mente de formação universitária que uma vez mais ele se retirou do seminário. Eu voltei pela 3ª vez e nessa ocasião permaneci no local o fim de semana inteiro, me disse Dr. Hewlin. Eu ainda pensava que Morna era maluca, mas havia algo nela que falava ao meu coração. Fiquei com ela até a sua morte em 1992. O método interior autodirecionado de Morna fazia milagres, de acordo com o Dr. Hewlin e outros. A sua prece de alguma maneira apagava memórias e programas pelo simples fato de ela dizê-la. Eu sabia que queria aprender aquela liturgia e não descansaria enquanto não o fizesse. Morna ofereceu uma leve indicação do seu método em um artigo que escreveu para o livro I Am a Winner. Uso o antigo sistema desde os 2 anos de idade. Revisei o processo, mas ele retém a essência da antiga sabedoria. Mabel Katz, no seu pequeno livro The Easiest Way, diz o seguinte: Ho'oponopono é um processo de perdão, arrependimento e transformação.
Todas as vezes que usamos qualquer uma de suas ferramentas, estamos assumindo 100% de responsabilidade e pedindo perdão para nós mesmos. Descobrimos que tudo o que acontece na nossa vida é apenas uma projeção dos nossos programas. Eu me perguntei como o processo atualizado de Ho'oponopono da identidade própria de Morna diferia do Ho'oponopono tradicional. Dr. Hewlin explicou a diferença da seguinte maneira. Na identidade própria, a resolução dos problemas é intrapessoal. No tradicional, a resolução de problemas é interpessoal. Na identidade própria, somente você e eu estamos envolvidos, enquanto no tradicional, um membro graduado atua como mediador da sessão de resolução de problemas com todos os participantes. Na identidade própria, somente você está fisicamente presente, enquanto no tradicional, todas as pessoas envolvidas no problema precisam estar fisicamente presentes. Na identidade própria, arrependimento ao eu. No tradicional, é exigido que cada participante se arrependa um para o outro, com um membro graduado atuando como mediador para que os participantes não se mostrem beligerantes. Na identidade própria, o perdão é a partir do eu. No Ho'oponopono tradicional, é exigido que cada participante peça perdão a cada um dos outros participantes. No Ho'oponopono tradicional, o membro graduado, treinado na dinâmica da resolução de problemas, é responsável por fazer com que todos tenham a oportunidade de dizer que cada um encara como sendo o problema. Esta é sempre uma área de controvérsia no Ho'oponopono tradicional, porque cada participante enxerga o problema de um modo diferente. Eu devo admitir que gosto do processo novo e aprimorado, pois tudo acontece dentro da pessoa, não precisamos de mais ninguém. Isso faz mais sentido para mim. Como sou aluno de professores com base junguiana, como autora de best-sellers Debbie Ford, The Dark Side of the Light Chasers, eu já entendia que o lugar para a mudança é dentro de nós, e não no ambiente ou em qualquer outra pessoa. Junto com o processo atualizado do Ho'oponopono, prosseguiu Dr. Hewlin, Morna foi orientada a incluir as 3 partes do eu, que são a chave para a identidade própria. Essas 3 partes que existem em cada molécula da realidade são chamadas de Unihipili, que é a criança subconsciente, Uhane, que é a mãe consciente, e Almarakua, que é o pai, o superconsciente. Quando essa família interior está em harmonia, a pessoa está no ritmo da divindade. Com esse equilíbrio, a vida começa a fluir. Assim, o Ho'oponopono ajuda a restabelecer o equilíbrio primeiro no indivíduo e depois em toda a criação. Ele passou a dar mais explicações a respeito desse incrível processo. O Ho'oponopono é na realidade muito simples. Para os antigos havaianos, todos os problemas começam como pensamentos. No entanto, ter um pensamento não é o problema. Então, qual é o problema? O problema é que todos os nossos pensamentos estão impregnados de memórias dolorosas, memórias de pessoas, lugares ou coisas. O intelecto atuando sozinho não consegue resolver esses problemas, porque o intelecto apenas administra. Administrar as coisas não é uma maneira de resolver problemas, é preciso abandoná-los. Quando fazemos Ho'oponopono, o que acontece é que a divindade pega o pensamento doloroso e o neutraliza ou purifica. Não purificamos a pessoa, o lugar ou a coisa. Nós neutralizamos a energia que associamos a essa pessoa, lugar ou coisa. Assim, o primeiro estágio do Ho'oponopono é a purificação dessa energia. Agora, uma coisa maravilhosa acontece. Essa energia não é apenas neutralizada, ela também é liberada, de modo que temos uma tábula rasa. Os budistas a chamam de vazio. O passo final é permitir que a divindade se aproxime e preencha o vazio com luz. Para fazer Ho'oponopono, você não precisa saber qual é o problema ou o erro. Tudo que você tem que fazer é notar qualquer problema que você esteja vivenciando física, mental e emocionalmente, ou de qualquer outro tipo. Depois que você discernir o problema, a sua responsabilidade é começar imediatamente a limpar, purificar, dizendo: sinto muito, por favor, me perdoa. Quando pesquisei Morna, encontrando até mesmo DVDs de entrevistas com ela, finalmente descobri a prece que ela dizia para curar as pessoas, quer estivesse pessoalmente com elas ou não. A liturgia que ela dizia era assim: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um só. Se eu, a minha família ou os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito.
Eu não tinha bem certeza de como essa prece liberava a cura dentro de uma pessoa, mas eu conseguia perceber que ela se baseava no perdão. Aparentemente, Mona, e agora Dr. Hewlin, sentia que ao pedir perdão limpávamos o caminho para que a cura se manifestasse. O que estava bloqueando nosso bem-estar nada mais era do que a falta de amor. O perdão abria a porta que permitiria que ele voltasse a entrar. Achei tudo fascinante, entretanto, eu não tinha certeza de como o Ho Oponopono poderia me ajudar a curar a mim mesmo, você ou os doentes mentais, mas continuei estudando. O Dr. Hewlin prosseguiu então explicando que temos que assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, sem exceções, sem desculpas e sem brechas. Vocês conseguem imaginar se todos soubéssemos que somos 100% responsáveis? Perguntou ele. Fiz um trato comigo mesmo há 10 anos, que eu me daria um presente, um Sunday Hot Food, tão grande que eu ficaria enjoado se eu conseguisse chegar ao fim do dia sem ter julgado ninguém. Nunca consegui fazer isso. Eu percebo que eu consigo me apanhar fazendo isso com mais frequência, mas eu nunca chego ao fim do dia sem fazer um julgamento. Bem, pelo menos agora eu sabia que ele era humano. Eu consegui me identificar com a confissão que ele fez. Por mais que eu tenha trabalhado em mim mesmo, ainda sou afetado por pessoas ou situações que eu gostaria que fossem diferentes. Sou bem mais capaz hoje em dia de tolerar quase todas as coisas que acontecem comigo na vida, mas também estou longe de ser completamente amoroso em todas as situações. Mas de que maneira posso explicar isso às pessoas, ou seja, que somos 100% responsáveis pelos problemas? Perguntou o Dr. Hewlin. Se você quiser resolver um problema, trabalhe em si mesmo. Se o problema é com a outra pessoa, por exemplo, apenas pergunte a si mesmo: o que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça? As pessoas só aparecem na sua vida para aborrecê-lo. Se você estiver consciente disso, poderá tornar qualquer situação mais elevada. Como? É simples. Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me